Instituto do Câncer de São Paulo desenvolve campanha digital de prevenção à doença. Eleições e redes sociais. Como essa combinação vai estar em alta nesse ano? Cantores dos grupos de louvor e corais da IPP se reúnem para a gravação da música tema do ano. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Está começando o seu Notícias do Bem. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Fevereiro está andando e a gente está junto aqui. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando o Manhã IPP com a Lídia Dickel, que acabou agora há pouco, né? Você que está chegando agora para o nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. A gente tem 1h30 de muita informação, além de todos esses destaques que você conferiu aí. A gente vai falar sobre outros assuntos, claro, que fazem parte do nosso dia a dia e também as informações aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, é claro, da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Enfim, um dia de muita informação, mais um programa muito especial para você que está com a gente aqui na IPP TV. E a Tainá está aqui com a gente. Ah, com certeza, sempre, né? Hoje a Tainá, inclusive. Sempre, a duplinha tá fixa, sempre aqui juntinhos, né, apresentando Notícias do Bem, né? Alguém tem que trabalhar, né, gente? E aí, não Tainá, dá pra ter vamos folga. Lá? Vamos lá, gente. Ó, já sabem, tô contando com a sua participação aqui no nosso chat. Agora, eu quero contar com vocês nas nossas interações aqui online, tá bom? Logo mais vamos conversar, então participe, já fica de olho aqui nas nossas notícias, principalmente a nossa entrevista logo mais. E é momento de interação. Então fique antenadinho aqui nas nossas notícias, nas nossas conversas. Conto com a sua participação. Vamos começar? É verdade. E não esqueça de deixar já o seu bom dia, seu boa tarde. Eu já pedi. Essa interação é justamente isso. Você já sabe o nosso recadinho, então, né? Você tá falando. São fica à esses. vontade aí. Vamos de notícia, né? Conto com você aqui com a gente hoje. Com você, né? Aqui hoje no Notícias do Bem. Gente, o aparecimento de manchas e feridas na pele acendem um alerta sobre o diagnóstico do tipo de câncer mais frequente no Brasil e no mundo, que é o de pele. Verdade. Pensando nisso, o Instituto do Câncer aqui de São Paulo está desenvolvendo uma campanha digital. Vamos ver. #Use Filtro pela Prevenção. Esse é o nome da campanha digital do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O objetivo é chamar a atenção da população para os cuidados com o sol e conscientizar sobre o câncer de pele. Para isso, foi criado um filtro no Instagram para ser utilizado junto à hashtag. E para utilizar o filtro, basta acessar a página do Instituto, que é @Instituto do Câncer de São Paulo. Clicar nessa estrelinha, entrar no ícone da campanha e fazer a sua publicação. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e corresponde a aproximadamente 30% de todos os tumores malignos registrados. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer revela que entre 2020 e 2022, mais de 180 mil casos vão surgir no país. O dermatologista do Instituto explica como a doença se manifesta e os riscos que ela oferece. O câncer de pele ele se comporta como qualquer outro câncer. Ou seja, é um tumor que tem um crescimento desordenado, originado num tecido, no caso a pele, e tem a capacidade de invadir outros tecidos. Os perigos do câncer de pele, eles dependem muito do tipo de câncer de pele e depende muito do momento do diagnóstico. Os principais perigos são invasão de tecidos, de órgãos, então, por exemplo, destrói o nariz, destrói a orelha, dependendo da localização do câncer. E metástases, ou seja, o câncer ter a capacidade de invadir outros órgãos. 90% dos pacientes que fazem tratamento no Instituto do Câncer de São Paulo relatam que não tinham o hábito de usar protetor solar, um dos fatores essenciais na prevenção da doença. Principais cuidados para evitar o câncer de pele, nós todos sabemos, fotoproteção. Mas além da fotoproteção, é importante que a gente faça um acompanhamento periódico, porque o diagnóstico precoce do câncer de pele é extremamente importante para a gente evitar cânceres muito agressivos. #Use Filtro. Prevenção sempre, né? #Use Filtro, reforçando aí a campanha, então, sempre, né? Sempre. Filtro solar sempre. Não é só no sol, não. Não. As luzes, tudo, gente, a gente tem que cuidar. Às vezes tá esse tempo meio assim, né? Meio enfarruscado. Olha, que palavra bonita. Né?
Vamos dizer, nublado. Aprendi com o meu chefe, Às vezes tá enfarruscado. Aprendi com um chefe que eu tive há muito tempo, né? Com um dos. Um dos. Então, às vezes esse tempo tá assim, mas precisa se prevenir também. Precisa passar filtro solar mesmo que o tempo esteja nublado, né? Afinal de contas, a gente precisa cuidar da pele. Exatamente. A gente viu, é o câncer mais comum, né? Tanto entre homens como entre mulheres é o câncer de pele. Exatamente. Olha só, cantores dos grupos de louvor e dos corais aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros se reuniram para a gravação da música tema desse ano. O Notícias do Bem esteve presente e preparou uma reportagem especial para você. Acompanhe o trechinho, né, dessa reportagem. A tarde começou com o devocional do reverendo Nilson Júnior. Ele destacou a necessidade da experiência espiritual como norte do nosso louvor e adoração. A vida devocional, ela fundamenta e direciona a arte. Em seguida, foi a vez dos cantores aquecerem a voz e relaxarem o corpo. Integrantes das bandas de louvor e corais da IPP se juntaram para a gravação. Marcelo Minix é o líder da equipe de louvor e valorizou a ideia de unir todos os ministérios musicais da igreja. A terceira etapa dividiu os vocalistas por naipes. Contraaltos, sopranos e barítonos ensaiaram separados por mais de 1 hora. A música acompanha o tema litúrgico da igreja neste ano, que é Servindo ao Deus Incomparável. A canção destaca a soberania e a majestade de Deus. Uma estrutura específica para a captação do som foi montada para a gravação. A equipe da IPP-TV ficou responsável pela captação das imagens para o videoclipe, que será editado e distribuído nas plataformas digitais da igreja. César Elbert é o autor da música tema deste ano. Ele conta como surgiu a ideia da canção e o que ela representa para a igreja. A ideia da canção é uma ideia do tema anual, né? A nossa igreja, a IPP, é uma igreja que propõe temas anuais. Então, o tema anual dessa igreja é Servindo ao Deus Incomparável. Então, todos os anos, desde 2020 para cá, eu tenho feito as canções oficiais em cima dos temas. Né? Pastor Arival tem proposto os temas, ou a liderança da igreja, e aí ele me pede uma canção, e então, Incomparável Deus surgiu do tema anual da nossa igreja. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa, você vai ver como foi essa gravação e aguarde que em breve você vai acompanhar esse videoclipe também aqui na nossa IPP TV. Ficou bem bacana, a música é muito bacana e o videoclipe também, a captação também ficou bem legal. Daqui a pouco a reportagem completa dos bastidores para você. Muito bom, vamos aguardar o conteúdo completo, né? A surpresa, final, né? Hein? Surpresa para todos nós. A pandemia de Covid ainda persiste, mas a transformação digital que chegou com esse cenário veio para ficar. Mais de 35 mil novas startups surgiram no país em 2020, de acordo com a plataforma de inteligência Dados, né? Dados da DataHub. Mas outro levantamento recente do Sebrae aponta que somente nos 6 primeiros meses de 2021 foram mais de 2 milhões de novos negócios, um crescimento de 35% em comparação ao mesmo período do ano anterior. E tudo indica que essa curva de crescimento vai continuar nesse ano. Mas quais as tendências que estão em alta para o setor, como a Fitex, a Healthex e outras? Para falar sobre esse tema, vamos receber ao vivo no Notícias do Bem o CEO e founder da Bluefield, Paulo Humaitá. Então, lembrando que você pode participar, envie a sua pergunta, deixe o seu comentário, participe da nossa programação. Pois é, a gente conta com a sua participação. E olha só, as últimas eleições, principalmente a partir de 2014, têm reforçado a importância do uso das mídias sociais como espaço de comunicação e também de debate político, né? Exatamente. A evolução das tecnologias, o crescimento constante do número de internautas e o comportamento dos eleitores mostraram que, apesar de fake news e ataques, as redes sociais prometem ser, neste ano,
um campo fundamental para os candidatos. É fundamental e muito discutido. Com toda certeza. Exatamente. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o cientista político Bruno Soler. Bruno, que alegria ter você aqui no nosso programa. Faz tempo que eu não te vejo, meu amigo. É um prazer receber você para a gente falar desse assunto que já está em ebulição. A gente está em fevereiro, mas só se fala disso, né? Eleição e rede social. Prazer, querido. Prazer, Tainá. Uma satisfação estar aí com vocês. Obrigado pelo convite. E, de fato, né, a rede social virou uma coqueluche, né? Todo mundo discute a rede social agora como se ela é a salvação para as campanhas eleitorais, como que ela pode ser usada, como que ela pode... o quanto que ela influencia na decisão do... e tudo mais. Eu tenho uma visão de que a rede social, as mídias digitais, elas são mais uma mídia, né? E uma mídia muito presente. Só que elas não são, elas por si só não se bastam. Elas precisam ainda da conexão com as outras mídias tradicionais, com a televisão, com o rádio, até mesmo com a coisa mais analógica, né? A gente ainda tem contato, por exemplo, em alguns lugares do país, em que a comunicação se dá política ainda pelo envio de material para casa, pelo correio, e tudo mais. Eu acho que é tudo uma questão de complementação. Agora, o que é fato é que não é possível hoje pensar em fazer uma eleição, ou entrar numa campanha eleitoral, se o candidato não estiver presente nas redes sociais. Isso é impossível, é como se você estiver fora do mundo, né? O mundo hoje acontece nas mídias digitais e acontece em todos as plataformas que a gente conhece aí, Facebook, Twitter, TikTok, que agora está crescente demais, Instagram, todas essas plataformas. Então você tem que estar presente nelas, é fundamental. Quem está discutindo a sociedade tem que estar onde a sociedade está, né? Não tem, senão você está completamente fora, completamente alijado do processo. Então é fundamental, mas acho que a gente não pode só dizer que ela é única, tá? Porque hoje já tem uma tendência, como as emoções são fortes, né? Começam, o resto não é importante, é só rede social. Não. Ela é complementação, ela é uma ferramenta importantíssima, mas não é única. Né? Uhum. E, Bruno, quando a gente fala, né, dessa plataforma que para nós é tão prático, né? É o celular aqui nas mãos e você já acontece algo em tempo real, você posta. Você acha que é um trabalho que precisa realmente, né, de um auxílio, de um assessor, de um trabalho mais pensado ali para colaborar com essa campanha, né? Essa coisa do arriscado, essa linguagem factual, também tem que ser pensada, né? Tem que ter uma estratégia. Precisa. Não, é fundamental. E é uma estratégia que, às vezes, ela pode, inclusive, fugir da estratégia tradicional do candidato. Porque, por exemplo, vamos pegar dados aí, quem faz a medição hoje de televisão no país, né, que é o Kantar e Ibope, vai. Quando a gente pega os dados do Kantar, você vê, por exemplo, os jovens quase não estão mais assistindo a televisão, eles diminuíram o conteúdo de televisão, é uma diminuição gritante, quase 40% menos a faixa de 16 a 24 anos do que, por exemplo, a de 25 a 35, né? Você tem 40% menos de pessoas nessa faixa assistindo televisão. Então, essas pessoas têm uma linguagem própria e elas estão muito mais presentes nas redes sociais. Então, para um candidato é fundamental entender isso. Né? Até a própria forma como a gente mede a audiência hoje na TV já é uma forma obsoleta, né? A gente pensa em medir a audiência com um aparelhinho que fica na casa da pessoa, como se as pessoas assistissem TV só sentados no sofá e vendo. Não, hoje as pessoas assistem TV pelo celular, né? O celular é uma outra ferramenta, né, de assistir TV. O fato é, você tem públicos diferentes nessas redes com mais presença. E por isso você precisa ter estratégia. Não adianta eu querer falar da mesma maneira que eu falo na televisão, como eu vou falar num TikTok. Né? A agilidade que se tem, a forma que eu vou ter que passar o conteúdo. Por isso que é fundamental você ter assessoria política, assessoria de comunicação, para poder organizar essa comunicação para o candidato.
né? Ele precisa disso, até para que seja efetivo, né? Porque senão eu posso estar presente nas redes sociais é uma coisa, estar presente e impactar é uma outra coisa, né? E para impactar eu preciso de estratégia, não tenha dúvida nenhuma disso. E aí tem uma questão também, Bruno, que é uma questão de que, assim, até onde vale para impactar, né? Qual é o limite ético e qual é o limite de resultado que a gente tem que avaliar, por exemplo, para chegar a impactar numa rede social? Porque, assim, a gente vê muita gente usando rede social querendo like, querendo clique, querendo impactar, mas aí a gente vê também uma enxurrada de inverdades, de fake news, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí nas redes sociais e que durante as eleições, nas últimas eleições já aconteceram, nas últimas eleições todas vem acontecendo e que nessa também deve acontecer, né, Bruno? Precisa ter esse bom senso também de quem está fazendo a campanha. Ah, precisa, até porque é crime, né? Hoje, se o cara, com as novas leis que estão surgindo, a gente está vendo, inclusive, pessoas poderosas hoje da República sofrendo processo em função dessa questão das fake news, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado redobrado, checar a informação, quem recebe a informação é fundamental, vai atrás de quem você confia, de quem você tem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro futebol, eu sou fanático pelo Santos. Chegou uma informação aqui que o Santos contratou tal jogador. Aparece, às vezes as pessoas fazem por quê? Porque querem caçar like, porque querem ter essa informação. O que eu faço? Qual que é a minha... Eu entro lá na página do Santos para ver se, de fato, contratou. Porque se o Santos contratou, ele vai anunciar, né? É um dado oficial do clube e tudo mais. A gente precisa ter isso também para a política, né? Então veio uma informação, vamos checar com a grande imprensa se eles estão realmente dando essa notícia, se é só um blog criado, quantas pessoas que estão compartilhando aquilo, né? É fundamental, porque quem repassa fake news também está cometendo crime. Não é só quem produz a fake news, é quem repassa também. Então, até para que o eleitor não entre nessa roubada, né? É fundamental ter esse cuidado. A gente precisa, e os órgãos de fiscalização, eu imagino que nessa eleição vão estar ainda mais de olho nesse processo. Todas as informações que a gente tem visto no TSE são nesse sentido, né? O ministro Barroso, hoje presidente do TSE, tem falado muito disso, né? Muito dessa questão de que a gente precisa combater as fake news no processo eleitoral. Até porque fake news não ajuda ninguém. Se a gente está falando de coisa fantasiosa para cuidar de problemas que são reais das pessoas. Então não adianta a gente ficar pensando que fake news vai resolver alguma coisa. Uhum. Bruno, olha, você falou lá atrás um pouquinho na sua resposta a questão das regras, né? E as redes sociais também têm muitas regras, até no dia a dia, né? Hoje, qualquer coisinha não, né? Mas qualquer item, se não souber ser bem expressado, você pode ser cancelado, a página pode ser suspensa, mas muito mais do que isso, quando a gente fala de eleições, ainda mais em períodos de campanhas, o candidato pode ser punido de alguma forma, né? Quais são as regrinhas básicas ali que vão ser que são, né, usadas dentro das redes sociais ali para pontuar, né? Ninguém, né? Agora já tem lei para isso. Tem lei e tem uma coisa, né? Além da própria lei que já define vários processos, a gente tem uma coisa que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que essas redes sociais, elas são ambientes privados. Apesar de tudo, de todo mundo estar lá, elas não são públicas, elas são privadas, tem dono, né? E esses donos impõem regras. E para a gente ter uma ideia de quão poderosas são essas regras, a gente teve um presidente dos Estados Unidos da América com conta banida. Quando que a gente podia imaginar uma situação dessa? Mas o presidente Trump teve as contas banidas, por exemplo, do Twitter, né? Que é uma dessas plataformas. Então, a gente tem que estar atento ao que são as regras daquela comunidade que a gente está fazendo parte, que é uma comunidade privada,
que tem os seus regramentos, e a gente daí, como o candidato, quem está se colocando no processo eleitoral, precisa daí acompanhar os regramentos do TSE. Tem questão de valores de impulsionamento, o quanto que pode impulsionar, o quanto que não pode impulsionar, isso tem que estar discriminado direitinho na conta eleitoral do candidato, você não pode abordar pessoas que não queiram ser abordadas, então você tem que ter aquelas opções do opt-in, opt-out, né, que o pessoal chama, que é autorização para poder falar com as pessoas, porque nós temos uma lei de proteção de dados, então tudo isso tem que ser muito bem observado por quem vai fazer o processo eleitoral. Agora, a gente não pode esquecer disso. A pessoa pode estar cumprindo toda a regra eleitoral, mas se descumprir, às vezes, o que aquela comunidade exige dentro da sua organização ética, você pode ser punido. Pode acontecer. Né? Às vezes eu estou cumprindo tudo certinho na lei eleitoral, mas eu falei alguma coisa ali que desagrada aquela comunidade, e aquela comunidade acha ofensivo, acha de um teor tal, e ela tem por direito, porque é dela, é privado, me banir ou me suspender do processo. É uma discussão grande, né? Porque hoje é um meio que todo mundo quer ter voz, quer falar, tudo mais, mas a gente tem que entender que existem regras, né? É verdade. Eu não posso chegar na TV e começar a falar tudo que eu quero, porque às vezes aquela emissora de TV tem uma regra, né? É a mesma coisa na rede social, eu tenho que respeitar o espaço do outro, né? Tá certo. Agora, Bruno, a pergunta de $1 milhão. Rede social vai ganhar a eleição esse ano? Como é que vai ser o negócio? Que ganha a eleição é estratégia, Roberto. Quem ganha a eleição é estratégia. E as redes sociais são parte da estratégia. Tá? Não são elas, mas elas são parte da estratégia e são fundamentais para qualquer candidato hoje que pense em ganhar a eleição. Mas não são elas que ganham. Quem ganha é a estratégia. Para qualquer cargo, né? Quando a gente fala em rede social e candidatos, a gente pensa em todos os cargos eletivos hoje, cada um, obviamente, com a sua característica, né? Mas todos eles precisam ter uma estratégia específica para as redes, então, né? Perfeito, não, precisam. Existem candidatos de clusters, né, candidatos de temas, né, e esses candidatos que têm temas, eles têm até mais facilidade em lidar com as redes sociais, né. Então, por exemplo, tem aquele candidato que é o candidato da segurança pública, o candidato do direito do consumidor, o candidato da proteção dos animais, né. Esses caras conseguem, a partir dos cortes que você tem hoje na rede, por análise de dados, você procurar eleitores que têm identificação com essa causa. Então você vai criar uma segmentação para esse público. Agora a gente ainda tem no Brasil aqueles candidatos que não estão presentes nas redes, né? Que são os candidatos ainda, os analógicos, que são aqueles caras que foi prefeito da cidade há não sei quanto tempo, e agora que está se colocando. Mas mesmo assim, hoje, ele sente necessidade de estar discutindo pelo menos alguma pauta. Que seja para dizer, olha, eu visito tal lugar, eu estou fazendo tal coisa, mas é uma forma inclusive, de se divulgar, né? Então tá todo mundo presente nas redes. Agora, tem que saber usar, primeira coisa, a estratégia, né? Que daí vem da pesquisa, vem da análise de informações e tudo mais. Eu vou falar, eu preciso falar com tal público. Onde está esse público? Está na rede social? Ele está mais no Twitter, ele está mais no Facebook, ele está mais no Instagram. Eu preciso começar a fazer esses cortes e daí começar a direcionar a comunicação para falar com esse público, para chegar nesse público, né? Essa é a grande facilidade que as redes sociais dão hoje. Muito bom. Bruno, nós reparamos, né, nos últimos tempos, aí temos muitos jovens políticos que ingressaram e estão desempenhando um papel legal aí na comunidade. E tem um papel também muito atuante nas redes sociais. Você acha que isso tem possibilitado, você acha que as redes sociais têm despertado essa vontade nos jovens entrar no meio político e ter essa ferramenta como meio de comunicação, como você mesmo falou, né? Que as frentes, né, na saúde, na segurança, então é onde eles usam para divulgar. Você acha que tem despertado o interesse dos jovens ingressar no meio político? E também participar, né, como eleitores? Não só como claro, também, mas eleitores, né? Como eleitor, né?
Não tenha dúvida, tá, né? Na verdade, o que a gente tem visto, né? A rede social deu voz para as pessoas. Todo mundo pode falar o que acha, né? É incrível, porque eu posso discutir a guerra da Rússia com a Ucrânia, a possibilidade da guerra da Rússia com a Ucrânia, como se eu fosse um grande especialista no assunto, e eu vou lá e digo o que eu acho. E as pessoas que me seguem vão me ouvir. Né? Isso é fantástico, é democrático, né? As pessoas vão ouvir a minha voz, o que eu estou achando sobre aquele assunto. Pode ser que elas concordem, pode ser que elas discordem, pode ser que elas não façam a menor ideia do que eu esteja falando, mas eu estou lá me expressando. E essa chance de se expressar, evidentemente, que leva a que as pessoas consigam defender mais posições. E a partir do momento que eu começo a defender posições e eu tenho gente que olha, as posições desse cara são interessantes, eu concordo com o que ele pensa, eu acho que ele pode... O que é a representação do deputado? É representar as pessoas. Então, se aquela pessoa começa a dizer coisas que me representam, eu posso começar a imaginar que ela vire uma candidata, ou um candidato, né? Isso é muito interessante, e a rede social permitiu isso. A gente vê esses movimentos, né? Movimento Brasil Livre, por exemplo, que começou lá na época do processo do impeachment da presidente Dilma. Começaram a surgir algumas figuras que a gente nem imaginava, né? Kim Kataguiri, o Arthur Mamãe Falei, que faziam vídeos, começavam a falar, e as pessoas começaram a se identificar com essas pessoas, e foram dos deputados mais eleitos, mais votados aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? E isso se repetiu em vários estados do país, mas muito nessa linha, com pessoas dizendo o que elas pensam, e as redes sociais dão essa oportunidade, porque ela é democrática, ela dá essa chance, e daí vai da capacidade de articulação, da capacidade de estratégia. Daí o cara começa a perceber, fala, olha, o que eu falo agrada mesmo. Eu tenho não sei quantos retweets aqui, eu tenho não sei quantas curtidas, eu tenho não sei quanto, né? Eu vou começar a falar mais para esse público, vou tentar atingir mais essas pessoas. Daí você começa a criar a estratégia de comunicação política. Mas não tem dúvida, a participação hoje do jovem e na política é muito maior em função do que as redes sociais permitiram, né? Com certeza. Bruno, para a gente fechar, queria que você falasse quais os cuidados para os eleitores, né? Quando vão para a rede social também, e quando acessam esses conteúdos, né? É sempre bom checar quando for informação, enfim, quais os cuidados que a gente tem que ter, nós eleitores, né? Pessoas simples, temos que ter na hora quando acessamos as nossas redes sociais, somos bombardeados e vamos ser muito bombardeados com toda certeza nesses próximos meses aí. Não tenha dúvida. A primeira coisa é sempre duvidar. Chegou uma informação que você acha muito, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, até a expressão, né? Quando chega uma mensagem que você fala, não, peraí, vamos analisar. Será que de fato é isso? Né? É sempre importante a gente ter um tom crítico, porque pode ser uma pessoa só que esteja falando aquilo, e aquilo deu uma repercussão. Né? Porque justamente por esse ambiente extremamente democrático, que todo mundo pode falar qualquer coisa, isso pode acontecer, né? Ou seja, a gente tem que ter, primeira coisa, rechecar sempre o que aparece, rechecar. Segunda coisa, pessoal, nós estamos aqui num programa que tem um nome, né? Que é o programa do bem. Tirar o ódio das redes sociais, né? A gente não precisa ir para a rede social para xingar, para chincalhar. Não é o objetivo daquilo, né? Às vezes a gente acaba entrando numa... Eu fiquei vendo agora, por exemplo, teve a morte do guru do bolsonarismo, né? O Olavo de Carvalho. A gente vê, pessoal, para que muita gente entrando para criticar a morte, para desejar que o cara tivesse morrido? Serve para que isso, né? Leva ao quê? Isso, né? E é uma exposição pessoal. O pior de tudo é isso, porque às vezes a pessoa ela se expõe, e teve gente, inclusive, não sei se vocês lembram, um episódio, teve um jornalista esportivo que pediu a demissão de um cara que entrou na rede social dele para xingá-lo, e ofendeu ele de todos os jeitos e tudo mais, e o cara conseguiu demitir essa figura, porque o cara estava na hora do trabalho fazendo esse tipo de crítica e ofensa. Mas então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É um ambiente de troca de posições, e eu às vezes posso discordar.
e posso dizer do que eu discordo, mas evitar xingamento, evitar exposição desnecessária e rechecar todas as informações, até para você não fique passando por bobo, né? Porque se você ficar mandando notícia mentirosa para os outros, você vai passar por bobo depois no final das contas, né? Você perde credibilidade, ninguém vai mais acreditar no que você manda. Então tenha esse cuidado, rechecar e um comportamento civilizado dentro de um ambiente que é tão democrático, que é tão bacana e que permite que a gente interaja. E hoje, olha que coisa maravilhosa, eu posso mandar uma mensagem para o presidente da República e ele pode ver a minha mensagem se eu mandar para ele agora. Né? É tão democrático que chegou nesse ponto a comunicação pelas redes sociais. Olha, uma conversa muito boa, esclarecedora e consciente, né, do nosso papel como eleitores. E obrigada mesmo por colaborar. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem quiser ter dicas ali, até mesmo na hora, né, de exatamente, na hora de começar agora a campanha política, né, a gente ficar antenado ali quais também como comportar, como a gente pode também estar ajudando de certa forma os trabalhos. Deixa pra gente seus contatos, por favor. Legal. Obrigado primeiro pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa arroba aí, @Bruno Soler. Quem entrar no Facebook, Instagram, Twitter, eu estou em todas as redes sociais, né? Não posso estar de fora, estou falando aqui das redes sociais, tem que estar lá, né? Então, entrando no @Bruno Soler, você consegue a gente mandar mensagem, a gente conversa, bate papo. Eu gosto muito dessa troca. Então, o que a gente puder fazer, estou aí à disposição de todos os espectadores aqui do Programa do Bem. Tá certo. Bruno, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Prazer grande em receber você. E a gente espera contar sim com a sua participação outras vezes aqui no nosso programa, viu? Volte sempre. Estou à disposição. A hora que vocês pedirem, estou aqui. Sou um soldado. Um abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado. Aí o Bruno Soler, cientista político, participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, falando sobre eleições e redes sociais. A combinação que promete tomar conta dos próximos meses, a combinação explosiva que promete tomar conta dos próximos meses. Tivemos só um comentário do Fernando Trindade, ele colocou: este ano a guerra de narrativas será enorme. O cristão deve estar atento, né? Os cristãos devem estar atentos e ser diligentes em emitir opiniões ou concordar com elas. Verdade. Basicamente o que o Bruno falou no final aí, né? A gente precisa agir com sanidade, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente tem que ir para a rede social. Enfim, sabendo o que a gente quer falar, mas falando também com respeito, né? Enfim, dando testemunho também. Afinal de contas, nós cristãos temos, acima de tudo, que dar testemunho de cristãos, não é isso? Exatamente. Pensar nisso. É hora de saber como fica o tempo no Brasil para essa quinta-feira. A Tainá, que está muito elegante hoje, vai lá no telão contar pra gente como é que fica a situação. Amassou tudo, né? Na região sudeste, na região sul do Brasil. Vamos lá, Tainá. Exatamente, gente. Agora é de saber, né? Nesta quinta-feira, e a frente fria já se desloca da região sudeste do país no decorrer desta semana, mas a umidade vai seguir bastante elevada sobre os estados, né? O estado do Espírito Santo e todo o centro-norte do Rio e no sudeste de Minas Gerais. E tem riscos de temporais nessas regiões também no decorrer do dia. Mas vamos então ficar por dentro da previsão para as regiões daqui, né? Sudeste e sul do país. Em São Paulo, vai ter sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 18 graus e máxima de 29 graus. Já em Niterói, no Rio de Janeiro, tem sol e muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas o tempo vai ficando mais aberto, né? No final, assim, à noitinha, mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Já em Foz do Iguaçu, no Paraná, sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus e máxima de 35 graus. Boa. Isso aí. Tempo passado a limpo, pelo menos para essas duas regiões. Daqui a pouco a gente volta com as outras regiões do Brasil aqui também, para você ficar bem informado no nosso Notícias do Bem. Aliás, você falou de Foz do Iguaçu, deu até vontade de ir lá. Ai, que saudade. É lindo, né? Saudade de visitar as cataratas do Iguaçu. É lindo também. É um dos lugares mais bonitos do mundo, eu acho que eu posso dizer, viu? Aquele parque. Eu também acho. Das cataratas do Iguaçu. Se você não conhece ainda, se você tiver oportunidade, vá conhecer, que é maravilhoso. Vale muito. Sabe que eu
eu falei, né, que da próxima vez eu pretendo ou fazer um passeio aéreo ou de barco ali, chegar próximo. Olha, de barco eu eu não fui tão ousada, não. Eu fui só nas Foi só nas trilhinhas. trilhinhas, né? Eu tive um pouquinho de medo. De barco eu não tenho coragem porque eu não sei nadar. Ah. Pois é, eu não sei nadar. Então, se eu cair naquele negócio lá, eu morro. Então, não. Tem algumas coisas que a gente tem que usar o bom senso também, não é verdade? Tá certo. Olha só. Tá certo, ó, sabedoria, isso mesmo. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele explica pra gente como devemos olhar para a velhice e honrar quem alcançou a terceira idade. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde incluiu a velhice na classificação de doenças e problemas relacionados à saúde. Isto equivale a classificar oficialmente a velhice como doença. Mas existe um livro, a Bíblia, que olha para a velhice de maneira exatamente contrária da nossa cultura. O livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 8, diz assim: Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos. A Bíblia vê a idade mais avançada como um sinal de bênção e repetidamente nos convoca a honrar os mais velhos. Veja isto: todos os candidatos viáveis à presidência dos Estados Unidos em 2020 eram septuagenários, exibindo a tendência demográfica que cada vez mais pessoas têm vidas mais longas e são ativos por mais tempo. Do lado democrata, Bernie Sanders tinha 78 anos, assim como Mike Bloomberg. O ex-vice-presidente Joe Biden tinha 77 anos e a senadora Elizabeth Warren tinha 70 anos. Pelos republicanos, Donald Trump tinha 73 anos e o desafiante pela indicação Bill Weld tinha 74 anos. Quando Trump assumiu a presidência com 70 anos, ele foi o mais velho presidente a assumir o cargo nos Estados Unidos. Ou seja, Joe Biden, ao assumir o cargo da presidência, bateu este recorde. Veja agora esta foto de um notável prêmio Nobel, Vernon Smith. Quando Vernon ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele tinha 75 anos. Isto permite, sem dúvida, afirmar que este século será o século da maturidade. Tal prova é que a população mundial está mudando. Pela primeira vez, há mais pessoas com mais de 64 anos do que crianças menores do que 5 anos. Infelizmente, a velhice é um privilégio que nem todos desfrutam. Talvez seja o momento de relembrar as sábias palavras de C.S. Lewis. Você nunca é tão velho que não possa vencer novamente ou que não possa sonhar novamente. Todas as pessoas que comentei são indivíduos que não se aposentaram de si mesmos e recusaram as regras antigas que deveriam se comportar como velhos. Pelo contrário, se antes se dizia que a vida começava aos 40 ou aos 50, para estes com certeza a vida começa aos 70. Um detalhe: o governo atual tem 5 ministros com mais de 70 anos, inclusive Paulo Guedes, da Economia. E olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no novo ano, período integral com horários flexíveis. É hora de conhecer mais do Centro Renovo de Educação. Assista o vídeo com a gente. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br.
Esperamos por vocês. Reforçando então 2 unidades para você, uma no Butantã, outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse aqui, centrorenovo.com.br. Recado dado, dona Tainá. Vamos lá. Recado dado. Falando em recado, o que nós temos aí de recado do nosso pessoal, né? Os nossos web telespectadores. Nós temos sim alguns recados aqui. A Marilene Novello está aqui participando. Bom dia, queridos irmãos do Brasil. Olha, tá de onde? Tá, não falou. Fala pra gente. Marilene, se identifique. Eu acredito que você esteja acompanhando a nossa programação ainda. Já deixa aqui a cidade de que você está falando. Ou país, né? Pode ser, porque tá falando do Brasil, né? A Neuza Silva Araújo, bom dia. Marlene Xavier, olá, bom dia, pessoas. A Marina Rissoli, ela colocou aqui, bom dia, pessoal abençoado. E o Ricardo Reis, bom dia, Graça e Paz, Tainá, presbítero Quirino. Olha só, eu senti falta dele, ele colocou, ontem não pude participar por questões de trabalho. Boa. Sentimos sua falta, Ricardo. Mas a gente super entende, tá tudo bem. Tá tranquilo, já tá aqui hoje com a gente. E o reverendo Marco Severo, conectado à rádio Rumo ao Sertão, também participando com a gente hoje aqui na programação. E a Amália, dando um bom dia pra gente. E o Fernando Trindade, que participou com a gente na última entrevista. Beleza. Deixou aqui o comentário, que foi excelente. Muito boa a participação de todos vocês. Continue com a gente aqui, participando, deixando sua mensagem, dizendo de onde você está falando. E, claro, interaja durante as entrevistas, matérias. É muito importante ter vocês aqui com a gente, com toda comentando. Certeza. Lembrando, você que está acompanhando aí a gente pela Rádio Rumo ao Sertão, um grande abraço para você, né, de todo o Brasil, de todo mundo, a Rádio Rumo ao Sertão, que, né, atinge o mundo todo aí. Um grande prazer receber vocês aqui no nosso Notícias do Bem, a Rádio Rumo ao Sertão, que todos os dias está com a gente aqui transmitindo simultaneamente. E um abraço para você também que está acompanhando a gente aqui na nossa Rádio Pinheiros, tá certo? O pessoal da Rádio Pinheiros. Claro, tem que mandar um abraço para você que está acompanhando a gente na Rádio Pinheiros, então, tá bom? Vamos lá? Muito bom, ó. Depois do intervalo, cantores do grupo, né, dos grupos de louvor e corais da IPP se reúnem para a gravação da música Tema do Ano. E ainda, com a pandemia de Covid, a transformação digital veio para ficar, né? Mais de 35 mil novas startups surgiram no país em 2020. E só nos 6 primeiros meses de 2021 foram mais de 2 milhões de novos negócios, crescimento de 35% em comparação ao mesmo período do ano anterior, e tudo indica que essa curva de crescimento vai continuar, Tainá. Exatamente, mas quais as tendências que estão em alta para este setor? Fintechs, Realtechs e outras, né? Mas para falar sobre esse tema, vamos receber ao vivo Notícias do Bem o CEO e founder da Bluefields, Paulo Maitá. E você pode participar, envie sua mensagem, a sua pergunta, deixa aqui o seu comentário. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro, segunda a sexta, ao vivo, 11h30 da manhã, ou então horário alternativo a partir das 18h30, para você ficar muito bem informado. E falando em muito bem informado, né? Agora a gente vai continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil para quinta-feira, para amanhã. A Tainá vai lá no telão contar para a gente as outras regiões do Brasil, né, Tainá? Exatamente. A gente continua nessa quinta-feira aqui. O sol volta a dominar na região centro-oeste, norte e nordeste do país. E o ar segue abafado. Goiânia, em Goiás, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Já na região nordeste, em Sobral, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mas as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. E em Cruzeiro do Sul, no Acre, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Pois é, tempo passado a limpo para todo o Brasil, né? Exatamente. É coisa boa. Dá para se programar. Como é que tá ali o negócio, hein? Sobral, tá bom. Tá ali, ó. Sobral mas tem chuva em Cruzeiro todo lado, do né? Sul Vocês estão vendo? Parecido. Mas tá chovendo para todo. Tá chovendo para todo canto aí, né? O pessoal tem que andar com o guarda-chuva na mão, não tem jeito não. Aquela chuvinha rápida, às vezes, aquela chuva bem pesada, mas... Aqui em São Paulo o negócio está complicado. Não, hoje o dia já começou, né, com garoinha. Eu comecei cedinho, saí, vi que estava tranquilo, logo no meio do caminho, peguei garoa, cheguei aqui, a garoa já tinha chiado. Chuvão. Tá, esse processo. É isso, e logo mais, olhando ali o céu, já parece que logo mais teremos mais chuva, então é isso. É isso. Estar preparado. E olha só, cantores dos grupos de louvor e corais da IPP se reuniram para a gravação da música tema desse ano. O Notícias do Bem esteve presente e preparou uma reportagem especial para você. Acompanhe com a gente. A tarde começou com o devocional do reverendo Nilson Júnior. Ele destacou a necessidade da experiência espiritual como norte do nosso louvor e adoração. A vida devocional, ela fundamenta e direciona a arte. Em seguida, foi a vez dos cantores aquecerem a voz e relaxarem o corpo. Integrantes das bandas de louvor e corais da IPP se juntaram para a gravação. Marcelo Minix é o líder da equipe de louvor e valorizou a ideia de unir todos os ministérios musicais da igreja. Já há algum tempo que a gente busca essa integração maior de todo o Ministério de Louvor, porque nós temos 3 ministérios de louvor basicamente na igreja. Coral com orquestra, os hinos e os grupos de louvor. E como a gente está fazendo a gravação do tema do ano da igreja, que é Incomparável Deus, a gente
optou por trazer todos para participar, para ser uma participação bem bacana e ser um trabalho bem da igreja toda participando mesmo. A terceira etapa dividiu os vocalistas por naipes. Contraaltos, sopranos e barítonos ensaiaram separados por mais de 1 hora. É uma emoção muito grande, porque a gente vê que essa canção ela tem muito a dizer para a gente o que nós devemos fazer para esse ano de 2022, na obra do Senhor. Então é um prazer muito grande, eu me sinto emocionado e é muito gratificante poder participar dessa gravação. Eu gosto sempre de participar dos ensaios, participar de gravações, inclusive foram feitos já uns 3 CDs que foi gravado aqui pela nossa igreja, em parceria com outras igrejas, e eu participei de quase todos eles, e eu gosto bastante. Tanto é que pela minha participação nos corais, desde minha mocidade, a adolescência, eu comecei com 16 anos de idade e agora estou com 62 anos de coral. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade que a gente tem de louvá-lo, de engrandecer o nome de Deus. A música acompanha o tema litúrgico da igreja neste ano, que é Servindo ao Deus Incomparável. A canção destaca a soberania e a majestade de Deus. Uma estrutura específica para a captação do som foi montada para a gravação. A equipe da IPP-TV ficou responsável pela captação das imagens para o videoclipe, que será editado e distribuído nas plataformas digitais da igreja. Uma tarde de muito trabalho para todos nós, né? A equipe da IPP-TV esteve aqui para fazer a captação de imagens desse videoclipe. Logo depois dessa captação, nós usamos 3 câmeras de alta qualidade. Fizemos vários takes, então agora esse material todo vai para a edição, para depois ser finalizado ainda e depois receber o áudio masterizado, que nós vamos receber do estúdio de gravação de áudio, e aí nós teremos o videoclipe pronto, um trabalho muito grande, mas muito recompensador. E aí esse videoclipe, obviamente, a gente vai poder não só apresentar na nossa programação, não só apresentar na programação da IPP-TV, mas também distribuir, né, através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, enfim. Essa música vai ficar disponível em vídeo para todos aqueles que quiserem acompanhar. César Elbert é o autor da música tema deste ano. Ele conta como surgiu a ideia da canção e o que ela representa para a igreja. A ideia da canção é uma ideia do tema anual, né? A nossa igreja, a IPP, é uma igreja que propõe temas anuais. Então, o tema anual dessa igreja é Servindo ao Deus Incomparável. Então, todos os anos, desde 2020 para cá, eu tenho feito as canções oficiais em cima dos temas. Pastor Arival tem proposto os temas, ou a liderança da igreja, e aí ele me pede uma canção, e então, Incomparável Deus surgiu do tema anual da nossa igreja. Acho que ela representa esse grande momento que nós estamos vivendo, de a igreja como um todo está servindo nos seus vários ministérios. A igreja está servindo e está num momento de ver essa beleza, contemplar esse agir desse Deus nosso grandioso. Então essa música vem para reforçar que alinhar a nossa visão com esse Deus incomparável que nós servimos. Ficou muito bacana. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. É por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou aqui, nesse site, www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Mais um recado dado, e a Tainá vai dar mais recados pra gente aí. O pessoal tá participando com a gente, não tá não? Bom, então sim. Vamos lá. Falamos de previsão do tempo, o Ricardo Reis colocou aqui chuva, chuva e chuva. Chuva de manhã, chuva de tarde, chuva de noite. Ivan Nagata, paz do Senhor, direto do Japão lá. Opa! Glaudiana Reis, Deus abençoe ricamente a IPP. Amém. E a Clara Sueli, bom dia, Juiz de Fora, Minas Gerais. Clara, você está bem hoje? Está melhor?
Conte aqui para nós. E aqui, ó, a Claudiana colocou que ela tá falando diretamente de Petrolina. Lá em Pernambuco. Petrolina, Juazeiro. Ó, pronto, ó, momentos recordando aqui. Momento vamos cantar com a Tainá. Não, melhor não. Aqui, ó, Juvenal Cordeiro. Ele colocou bom dia, diretamente de Pirituba, São Paulo, capital. Ô, Juvenal, seja bem-vindo. Do bairro Vila Líbano. E a Jussara, igreja linda, comprometida com a excelência da palavra. E a Delva colocou aqui pra gente, amo os louvores dessa igreja. São louvores que nos edificam muito, muito, né? Esse louvor desse ano é muito lindo. Parabéns, César Elbert. É muito bonito mesmo. E olha só, a nossa editora Ezion tem muitos materiais dedicados às crianças, né? A gente vai mostrar para você agora algumas opções. As crianças também têm espaço garantido na Ezion. São muitos materiais infantis, entre bíblias, devocionais, quadrinhos, livros de atividades e histórias para todas as idades. Investir na vida espiritual do seu filho precisa ser prioridade. E através dos materiais infantis da Ezion, você vai ensinar os pequeninos a respeito do amor de Deus e os valores cristãos desde cedo. Adquira o material infantil selecionado pela editora Ezion. Acesse o site editoraezion.com.br, faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom. E hoje é dia da nossa coluna Ciência e Tecnologia com a analista em TI, Willy Ong. Já que a gente estava falando de criança, né? A gente mostrou material infantil aí. Exato. Hoje ele vai falar para a gente sobre os diversos tipos de aplicativos que permitem o controle e o cuidado com a navegação dos nossos filhos pela internet. Olá pessoal, é um prazer estar aqui de volta com vocês e hoje vou falar sobre o tema aplicativos para controle parental, que são os aplicativos para celulares ou computadores para nós os pais controlarmos e monitorarmos o acesso da internet dos nossos filhos. Bom, vou começar essa conversa de hoje levantando alguns questionamentos. Qual que é a idade ideal para o seu filho ter um celular? Seu filho já deve ter pedido isso para você, né? Bom, os jogos online que eles gostam de jogar realmente são uma ameaça para eles, para as crianças? Até que ponto é possível a gente interferir na vida dos nossos filhos nessa questão de internet? Bom, difícil é encontrar uma resposta precisa para essas dúvidas, esses questionamentos que eu levantei. Mas segundo uma pesquisa do Cyber Handbook, cerca de 80% dos pais não sabem que os filhos acessam na internet. Bom, esse número é bastante alto, então é um assunto bem interessante, que a gente tem que se preocupar. Assim como a internet pode ser benéfica para o desenvolvimento das nossas crianças, como no auxílio das pesquisas, como no ensino à distância, que foi a salvação para a gente nesse período de pandemia, senão nossos filhos não teriam tido aulas sem os celulares, sem os tablets, computadores. Só que se elas tiverem acesso a informações inadequadas para a idade delas, os riscos são bem altos. Elas podem ser vítimas de golpes, podem expor a família a riscos, caso elas entrem em contato com pessoas mal intencionadas, por exemplo. O fato é que os perigos são muitos, mas apesar dos perigos serem grandes, nós estamos aqui para dar boas notícias, E a notícia boa, como diz nosso jornal, tema do nosso jornal, nome do nosso jornal, que é Notícias do Bem. Mas hoje eu quero falar para você que existem várias ferramentas de acesso de controle parental. A Apple, a Google, a Samsung e outras empresas já oferecem recursos nativos em seus produtos que permitem que os pais, a partir de uma conta principal, controlem aquilo que os filhos acessam por meio dos seus celulares, por outras contas secundárias. Além desses recursos, também tem muitas opções de aplicativos de controle parental que a gente pode ajudar nessa tarefa, fora esses nativos desses fabricantes. Eu vou citar alguns deles hoje. O primeiro que eu queria citar é o Screen Time. O Screen Time é um aplicativo de controle parental que deve ser baixado no celular dos pais, e o Screen Time Kids é o que é baixado no smartphone, nos celulares dos filhos. Ele é bem intuitivo, ele é bem rápido de configurar, em 5 minutos você configura em ambos os celulares. E com o Screen Time, os pais têm uma ferramenta quase que completa para controle do acesso dos filhos na internet. É possível você bloquear o celular no horário que você desejar, por exemplo, à noite, no período que a criança está na escola, por exemplo. Você pode colocar um limite diário de uso, fazer um filtro de quais páginas da internet ele acessa.
Você pode rastrear a localização do celular do seu filho, bloquear os aplicativos, entre outros recursos. Muito interessante. O segundo aplicativo é o Kids Control, que é focado mais em geolocalização. A funcionalidade dele é bem simples. Ele permite que você convide algum usuário e pessoas num mapa. O seu filho, por exemplo, você adiciona o seu filho num mapa, num círculo, e ele mostra onde a pessoa do seu mapa está. Se ela está parada, se ela está em movimento, indo para um local, consegue verificar o nível de bateria do celular. Se tiver baixo, você pode mandar uma mensagem para o seu filho, carrega o telefone aí. Você pode ver quando ele foi acessado pela última vez. Então, com o Kids Control, é possível também notificar automaticamente a criança quando ela chega em um local pré-determinado. Por exemplo, quando ela chega na escola, quando ela chega em casa. Ou você pode adicionar lugares perigosos no mapa também. Na versão paga do Kids Control, os pais têm acesso à localização dos filhos, mesmo que eles não estejam com internet. Você vê o último local que eles tiveram acesso à internet. E também você pode ver o histórico de localização, onde eles passaram até de 2 semanas atrás. Bom, pessoal, o próximo aplicativo é o Life 360. O Life 360 é parecido com o Kids Control. Os pais podem acompanhar o percurso dos filhos, recebendo informações de onde seu filho está, por onde ele passou. Você pode, quando o filho chega em um local, por exemplo, um alerta pode ser enviado para as pessoas que você adicionou dentro de um ciclo de monitoramento, por exemplo. Caso se acontecer alguma situação de emergência, o aplicativo pode fazer uma chamada automática para os perfis selecionados. Se o telefone também do seu filho for perdido ou for roubado, você pode rastrear o celular também com um recurso de localização bem precisa que ele possui. Bom, pessoal, o próximo aplicativo é o App Block. O App Block tem o foco, o bloqueio de aplicativos. Quando você faz um novo perfil, você pode escolher as condições que você gostaria de bloquear, por exemplo, o celular. Você pode bloquear por horário o celular, você pode, se o celular tiver em determinada localização, por exemplo, o celular está na escola, não quero que o meu filho acesse o celular. Você pode fazer um bloqueio por localização também. Ele é uma opção interessante, boa para os pais que querem controlar o tempo e fazer o bloqueio dos aplicativos dos celulares, mas para os pais que não querem ficar fazendo monitoramento direto das atividades dos filhos. Então é uma boa opção. A Google tem o Google Family Link, que assim como o Screen Time que eu já citei, a ferramenta do Google tem um aplicativo para o celular de quem está monitorando, quer dizer, para um pai, o aplicativo para o pai, e o Google Family Link, que é o aplicativo que tem que ser instalado das crianças e adolescentes. Com o Google Family Link, os pais podem visualizar quais os aplicativos que são mais acessados no celular dos filhos. Tem relatório de tempo, você pode definir limite de tempo, hora para dormir, você pode bloquear o celular quando você quiser, pode ver a localização por GPS, entre outros recursos que a gente já citou aqui de outros fabricantes. Só que uma funcionalidade bastante útil do Google é que ele tem só disponível para um aplicativo próprio do Google. É o controle da Google Play Store. E você pode gerenciar as compras do celular dos filhos e pode ocultar alguns aplicativos do celular dos seus filhos também. Bom, o YouTube também tem o YouTube Kids. O YouTube Kids é a versão da plataforma de vídeos voltada para o público infantil, para crianças pequenas mesmo, tá? Ele disponibiliza só conteúdos infantis como desenhos, animações, vídeos educativos. Permite que os pais, né, as mães consigam controlar a atividade e o tipo de vídeo consumido para essas crianças pequenas, né? Apesar do YouTube Kids existir o YouTube Kids para crianças pequenas, a gente sabe que tem muita criança que pega o celular do pai e vai mexer no YouTube tradicional. Então, se é o seu caso, saiba que o YouTube tradicional tem um modo restrito, uma opção que chama modo restrito, que quando você ativa essa configuração de modo restrito no YouTube tradicional, ele oculta a maioria dos conteúdos voltados para público adulto, para maiores de idade. Então, só que a gente tem que lembrar que esses filtros, né, do modo restrito do YouTube tradicional, ele não tem 100% de precisão. Então, por isso, se seu filho, né, pequeno não está usando o YouTube Kids, está usando o seu celular, nunca deixe seu filho sem a supervisão de um adulto, tá? Porque os filtros não são 100% precisos. Outra boa notícia, pessoal, é que a maioria das suítes de antivírus, que a gente costuma chamar de Internet Security, já possuem os recursos de controle parental integradas. Por exemplo, aqui em casa eu tenho a solução de antivírus de Internet Security da Kaspersky, que já tem antivírus, firewall,
e tem o Kaspersky Safe Kids, que é o controle parental para as crianças da Kaspersky. A interface dele, do Safe Kids, é também bem simples de configurar, bem amigável, e tem todos os recursos que a gente já citou também. Além de saber os sites que os nossos filhos acessaram, o programa também pode fazer bloqueio de acesso a endereços como pornografia, violência, tabagismo e outros temas adultos que são muito ruins, né? Outra ferramenta importante do Kaspersky é aquela que faz aquele bloqueio ou limita o uso de alguns aplicativos. Por exemplo, os pais que têm aplicativos do trabalho, ferramentas, e não quer que os filhos mexam nesses aplicativos. Então você pode fazer o bloqueio dessas aplicações, né? O software ele abre uma lista de todos os programas que estão instalados no seu PC e você pode fazer o bloqueio de item por item. Bom, pessoal, o assunto de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Embora eu tenha citado nominalmente alguns aplicativos, né, aqui, existem várias soluções desse tipo de controle parental que você pode baixar gratuitamente ou você pode comprar uma versão paga. Basta você procurar na loja de downloads do seu celular ou do seu computador pelas palavras controle parental ou controle dos pais. Se você não usa nenhum aplicativo desse tipo de controle parental, não perca tempo, não deixe a segurança do seu filho para segundo plano, tá bom, pessoal? Faça o download de algum software de controle parental agora, tá? Espero que vocês tenham um resto de semana abençoada e fiquem sempre debaixo da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais! Como sempre, dicas importantes aí, né, para o nosso dia a dia, de olho na criançada aí, pessoal, porque a internet não é nem uma janela aberta, não, é a nossa casa de porta e janela e portão, tudo escancarado, a gente tem que ter cuidado. Uma casa sem paredes, né? Pior, né? Tudo aberto, tudo Às exposto. vezes a gente acha que que as crianças estão em casa, estão no quarto, estão protegidas e tal, mas não, estão muito disponíveis. Dentro de casa. A gente vai ficar muito atento, muito atento. Tem gente participando com a gente aí, né, Tainá? Sim, claro. A Olga Souza mandou um bom dia pra gente, o Ivonildo Silva. Bom dia, com a graça, né, e paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando-os ricamente a cada dia. Aqui é o Nildo, de Santos. E o Ivan Nagata, que eu li lá em cima, do Japão, adivinha? É a Moniquinha. É a Moniquinha. Eu imaginei, falei, mas eu não vou falar, porque é muito amplo, vai que, né? É a Moniquinha, ela disse que está usando o celular do marido. E ela manda aqui pra gente, né, uma mensagem, que Deus os abençoe. Amém, Moniquinha, Deus abençoe você também, toda a sua família aí. E que quando estiver aqui no Brasil, por favor, né, venha nos visitar, venha acompanhar o culto com a aqui. gente, vem visitar a IPP-TV, você é nossa convidada. Exatamente. Olha, eu senti falta da participação aqui do canal 24 Horas. É, né? Aqui eles... Você está participando bastante pela live, mas no 24 Horas hoje foi fraco. Foi fraquinho. Hoje eles está acompanhando a gente? Interagiram muito. Tem, mas hoje eles interagiram muito durante o Manhã IPP. Você vê as mensagens aqui que são bem bacanas mesmo, interessante, porque o tema de hoje foi muito bom, né? Aliás, foi bom demais. Eu não consegui hoje acompanhar, porque a gente está fechando o jornal nesse horário, não dá tempo. Mas depois a gente acompanha no IPP Play. Exatamente, que é onde você pode acompanhar não só o Notícias do Bem, mas todos os programas aqui da IPP TV. Não conseguiu assistir? Não deu, o horário não bate. Olha, eu nunca consigo porque eu trabalho nesse horário. Não tem problema. Vai no IPP Play, faça a sua busca e aí lá você fica por dentro de todos. Só lembrando que as últimas 10 edições de todos os nossos programas estão aqui embaixo, tá bom? Bem Só mais você prático. procurar aqui programas diários, programas semanais. A gente tem as playlists aqui com as últimas 10 edições atualizadas para você, tá? Inclusive pra de ficar mais hoje, fácil, fica mais fácil ainda. Eu já posso ir lá, vou encontrar muito mais rápido do que no IPP Play. Beleza. E olha só, a gente continua acompanhando a jornada missionária da JMP pelo Nordeste do Brasil. É isso mesmo. O reverendo Mariano Alves Júnior traz as notícias de hoje pra gente. Bom dia, povo de Deus. Saímos de Coribe hoje de madrugada, às 4 horas, e estamos chegando no distrito de Vereda das Tábuas, uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Bela Sombra, uma igreja forte, mas é na zona rural, no município de Piatã. Estamos trabalhando com essa congregação para que ela seja organizada até dezembro, embora num contexto bem
rural, um contexto de um distrito. É um campo muito forte, com gente valente, que tem trabalhado para a glória de Deus. Então, um abraço para vocês, continue orando. Após aqui, Bela Sombra, após Vereda das Tábuas, estaremos seguindo para a igreja lá, para a congregação do Cachoeirinha, a nossa parceria com a Igreja Presbiteriana de Wagner, ok? Obrigado por você estar acompanhando, orando, intercedendo pela viagem, pelos missionários. Tem muita coisa boa acontecendo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus continue abençoando a viagem do nosso reverendo Mariano Alves Júnior. É muito chão pela frente, viu? Tem muito chão pela frente. Eu sei. Eu vou para o sentido contrário, para o norte ali, mas vindo é a mesma distância. E a gente vai continuar acompanhando aqui no Notícias do Bem. A pandemia, eu juntei, né? Pandemia, né? A pandemia de Covid ainda persiste, mas a transformação digital que chegou com esse cenário veio para ficar. Mais de 35 mil novas startups surgiram no país em 2020, de acordo com a plataforma de inteligência de dados da DataRub. Verdade. Outro levantamento recente do Sebrae aponta que só nos 6 primeiros meses de 2021 foram mais de 2 milhões de novos negócios, crescimento de 35% em comparação ao mesmo período do ano anterior, e tudo indica que essa curva de crescimento vai continuar nesse ano, né? Mas quem está com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem para falar a respeito de startups, falar a respeito das tendências das startups para esse ano, é o CEO e founder da Bluefields, Paulo Maitá. Paulo, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar a respeito desse tema, né? E a gente está vendo que é um tema cada vez mais importante, porque a gente está vendo surgir uma quantidade cada vez maior de startups, não é verdade? Com certeza. Boa tarde a todos. Tainá, Roberto, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O brasileiro é um povo muito criativo, né? E o brasileiro navegando agora mais ainda no mundo digital, com a internet, que acessibilizou, democratizou potencial das pessoas de empreenderem, né? Antigamente você precisava de muito dinheiro para começar uma fábrica, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, com a internet, você empreende com um baixíssimo custo, né? Com poucas coisas, até mesmo sem nada, né? Só com computador e acesso à rede. Então, a pandemia, com certeza, acelerou tudo isso, né? Vários estudos mostram, dentro das empresas, dentro até mesmo das igrejas, os cristãos, acho que o público em geral está cada vez mais acostumado, adaptado e compreendendo muito melhor como utilizar a tecnologia para soluções digitais, resolver problemas, resolver dores através da tecnologia, e por isso a gente vê um número cada vez maior de startups no Brasil. Muito bom. Olha, e uma das questões, né, que vem sendo anunciado em vários lugares, nas redes, em todos os lugares, a gente escuta falar muito, que vai ter as novas tendências de startups para esse ano. E é isso, né? Quais são essas tendências, Paulo? O que vem por aí? Quais são essas novidades? Mas as oportunidades, né? E oportunidades, né? Bom, como aceleradora de startups, a gente já tem ajudado, né? Mais de 200 startups nesses últimos 4, 5 anos. Então, a gente está bem imerso nesse movimento tecnológico, digital, inovação, né? E o que a gente vê é que a vocação brasileira, ela está muito ligada à questão de saúde, né? Os mercados de saúde, de agronegócio, alimentação e indústria 4.0, né? Então, a gente vê que as startups no Brasil estão cada vez mais maduras, um movimento, um ecossistema, um ambiente de negócio cada vez mais consolidado, puxado, muito liderado, né, pelas fintechs, que são as startups do setor financeiro, né, que resolvem dores, tem problema pra caramba, né, em finanças no geral, e elas vêm resolver essas dores. Então, fintechs tem puxado muito esse crescimento de startups no Brasil, mas a aposta aqui nossa da Bluefields a gente tem chamado de inovações biodigitais, né? Então, tudo que for ligado a novas tecnologias em alimentação, em agronegócio, em saúde, está chamando aí de ecossistema, né? Startups biodigitais, e que vão levar o Brasil para um novo patamar de crescimento em inovação em mercados que são parte da vocação do brasileiro também, né? Então, essa é a próxima grande tendência, a grande aposta nossa para os próximos 5 anos. Tá certo. Paulo, conta pra gente
ter uma startup, ou para a gente abrir uma startup, não sei direito qual é o termo aí correto, mas enfim, a gente precisa ter primeiro uma grande boa ideia, seria isso? Esse é o start do negócio? É a ideia? Na verdade, não, Roberto. Essa é uma excelente pergunta. Você precisa ter um primeiro grande problema que você queira resolver. Essa é a grande matéria-prima para você inovar, é o problema, né? O Brasil é cheio de problemas, ao mesmo tempo que é um país difícil para os empreendedores, por conta de alto imposto e outras coisas, também é um dos melhores países do mundo, porque tem muito problema para resolver. Então tem muita coisa para fazer, e o empreendedor ele está caçando o problema para resolver o tempo inteiro. E uma startup ela começa com isso, e é claro, tem a inovação atrelada também a uma startup, né? É diferente você ter um negócio como qualquer negócio e uma startup, e por essa inovação, por essa nova forma de resolver esse problema, que pode ser ligado à tecnologia, ao mundo digital, ou um novo processo, enfim, essa inovação atrelada a uma empresa, né, que no caso se caracteriza por ser uma startup, ela ganha um mundo de incertezas, né? Então são muitas perguntas que quem empreende uma startup, né, quem começa, monta uma startup, ela tá mais exposta a isso. A gente fala que são incertezas extremas, né? Você não sabe se aquele produto que você imaginou consegue mesmo ser construído, você não sabe se vai ter mercado para aquilo, se aquele produto vai realmente resolver aquele problema que você identificou. Então são muitas perguntas em aberto, e por isso que o tempo de maturidade, o investimento necessário para isso são consideravelmente maiores, e por isso que uma startup acaba se diferenciando de um outro tipo de negócio. Uhum, e a questão do investimento também, né? Além do problema para se resolver, precisa ter muito dinheiro, pouco dinheiro, tem investidores, a gente sabe que tem os tais anjos, né? Das startups que investem. Exatamente. São tipos de negócios que precisam de um capital intensivo, né, para crescerem rápido. Isso é uma coisa que é esperada, né, de uma startup, e ela tem todo um tempo de maturidade que a gente fala que é o período de validação. Então ela está num processo de entender se aquela inovação realmente faz sentido para o mercado, né, se ela vai conseguir colocar isso no mercado. Porque não necessariamente é uma coisa inédita, mas são novas soluções para dias atuais. E você tem vários tipos de investidores, né, que acreditam e que compram essas ideias, né, que investem nessas ideias, e isso dá um acesso ao empreendedor para ele contratar pessoas, né, que são pessoas qualificadas, né, técnicas. Se você está falando aqui de um aplicativo, são desenvolvedores de software, né, que estão escassos hoje no mercado, então é uma mão de obra que custa mais. Investimento em marketing, né? Você está fazendo um novo negócio, uma marca completamente desconhecida, também é um dos principais destinos aí, usos, né, de um investimento em startups, basicamente pessoas, vendas e marketing. Paulo, e assim, qual que é o maior desafio, né, quando a gente fala de inovação digital? Uma pergunta, Tainá. O grande desafio, a gente até fez uma live no Instagram da Bluefields ontem sobre por que as startups falham, né? Então a gente colocou 4 desafios e alguns superpoderes ali para poder superar isso. Mas existe um grande desafio, um gap educacional muito forte, porque a gente não foi ensinado a empreender nas escolas, nas universidades, a gente não foi ensinado a liderar, a gente não é ensinado a gerir recursos financeiros, né? Então são alguns gaps educacionais que a gente tem, diferente de outras culturas, outros países, né, do Brasil tem, e isso prejudica muito na hora de se montar um novo negócio, e ainda mais uma startup que exige mais de algumas competências específicas. Um outro grande desafio aqui é formar um time, né? Quando você está começando uma startup, você não tem recurso, a não ser que você tenha heranças e tudo mais, né? Geralmente o brasileiro médio não tem esses recursos financeiros todos para contratar um time de astros, de talentos. Então você vai ter que ter um propósito muito claro, genuíno, e habilidades para comunicar esse propósito para você montar o seu primeiro time de fundadores, né? São os founders ali, os empreendedores. Então a gente está falando aqui de 3, 4 pessoas no máximo que vão comprar essa ideia, esse propósito compartilhado junto, e dedicar tempo, né, que é dinheiro, tempo, a coisa mais preciosa que a gente tem, conhecimento, para
está ali fundando um negócio e colocando esforços naquilo. Então, tem um grande desafio hoje de você convencer pessoas que comprem a sua ideia, né? Esse é um dos principais desafios também de quem está começando uma startup, além do processo de validação, né? A gente atende muitos empreendedores na Bluefield e muitos deles gastam, assim, milhares, centenas de milhares, algumas vezes até milhões de reais no produto que não era aquele produto exatamente que o mercado precisava, né? Então, a gente fala que isso foi uma validação, uma pesquisa de mercado superficial, né? Como aceleradora, a gente ajuda esse processo, né, através do Sparks, que é uma jornada aí de 3 meses, que os empreendedores passam com a gente, fazendo um bom processo de validação, com muita mentoria, prototipando, testando, né? Isso de uma forma mais assertiva para otimizar recursos. Também é boa mordomia, né? A gente usar os recursos baseado em dados, baseados no que o mercado está falando. Então, esse é um processo bastante importante que precisa acontecer, né? Muitas vezes aquela ansiedade, aquele anseio de você construir logo um produto e colocar isso no mercado acaba atrapalhando e as startups acabam morrendo. Estratégia, foco, são as palavras do momento para quem quer desenvolver aí um bom trabalho esse ano? Com certeza. Em algumas pesquisas que eu tenho feito aqui, inclusive, foco é prioridade número 1 para 100% dos empreendedores, né? Todo mundo concorda que precisa ter foco, sem foco a coisa não vai para frente. Entretanto, menos de 5% dos empreendedores têm uma boa prática, né, se mantêm focados naquilo, porque o empreendedor, naturalmente, né, ele é aquela pessoa que ele não quer ficar de fora das oportunidades, né, ele vê uma oportunidade, ele quer aproveitar isso. Então, você ter isso de forma intrínseca como parte do DNA, que é o que, né, inova, é o que empreende, você garantir o foco, são escolhas difíceis de serem feitas no dia a dia do empreendedor. Então, com certeza, são elementos chaves nessa jornada do mundo das startups. Tá certo. Paulo, deixa seus contatos pra gente. Quem quiser conhecer mais a respeito da Blue, né? Quem quiser conhecer mais a respeito de startup também, como é que pode entrar em contato contigo? Legal. Acha a gente no Instagram, segue a gente lá. Nosso IG é Bluefields_aceleradora. Então, tá bem fácil aí de encontrar. A gente responde nos DMs, tem muito conteúdo acontecendo lá. Nossas comunidades, no Insta também, então fiquem conectados. E a gente, deixando o último recado aí, de a gente empreender com esse propósito, né? Acho que, inclusive, a gente tem um grupo de cristãos que têm trabalhado em startups, que se reúnem para orar pelas startups, pelo ambiente das startups, empreendedor no Brasil, uma vez por mês. Então, se você quiser participar, procura a gente também aí, para a gente sempre estar levando o reino, né, para esses ambientes também, fazendo nossa parte com propósito, com valores, um pouquinho do que a gente foi chamado para fazer também. Tá certo, obrigado, Paulo. Paulo Maitá, CEO e founder da Bluefields, aceleradora, participando com a gente aqui do Notícias do Bem. Boa semana, bom resto de semana, estamos no meio da semana, bom resto de semana para você, até a próxima, viu? Sempre um prazer ter você aqui no Notícias do Bem. Até a próxima, abração. Obrigado. Pois é. Nossa, que papo bom. E você que está com planos e projetos, o ano está só começando, né? Talvez seja um momento de você entrar em contato ali, conhecer um pouquinho desse trabalho, trocar uma ideia, né? E empreender, ou por que não? já começar um projeto. Talvez seja a hora, né? Um momento. Fica aí, ó. Ó, uma dica. Fica a dica. Fica a dica. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã e com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Muito fácil, acesse aí youtube.com/IPPplay, curta os vídeos, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a se tornar cada vez mais popular e relevante, né, nessa plataforma. Notícias do Bem volta amanhã, estaremos ao vivo aqui, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, esperando você, então. Tchau, tchau. Tchau.